estaré, por 1.000.000 de días te veré. Tu espíritu me lleva a donde estás, 1.000.000 de veces más, yo quiero más. He alone is mighty. Mighty. Oluwa is. We serve a mighty God, mighty, 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 mighty. We serve a mighty God, mighty, 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 mighty. Oluwa is mighty, oh. He might heal sickness in my body. We serve a mighty God, mighty, 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 mighty. Do you want a physician? He will give you a prescription and tell you the dosage might be fed like a mustard seed mixed with praises. Just believe the master, no deal in a counterfeit disaster. Run away from Obia man, Jesus is the only plan. Boy, we serve a mighty God, mighty, 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 mighty. We serve a mighty God, mighty, 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 mighty. Oluwa is mighty, oh. He might heal sickness in my body. We serve a mighty God, mighty, 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 mighty. Supernatural healer, mighty, mighty. Oluwa, look at the Lord, mighty, mighty. Supernatural healer, mighty, mighty. Oluwa, look at the Lord. However you are, take it to God and receive your healing. Roll with a superstar. Him said this is the bread of the children. We are roll with Rafa. Diseases must bow down at the mention of his holy name. The blood of Jesus intervention, boy. We serve a mighty God, mighty, 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 mighty. We serve a mighty God, mighty, 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 mighty. Oluwa is mighty, oh. He might heal sickness in my body. We serve a mighty God, mighty, 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 mighty. Supernatural healer, mighty, mighty. Oluwa, look at the Lord, mighty, mighty. Supernatural healer, mighty, mighty. Oluwa, look at the Lord. Heal me, Lord, make my body feel like change of one. Oh, what a miracle worker, and we are all on to the word. Me know same love me bad, and me want us to survive. All we need is one touch, so you and I can testify. Do you want a physician? He will give you a prescription and tell you the dosage might be fed like a mustard seed mixed with praises. Just believe the master, no deal in a counterfeit disaster. Run away from Obia man, Jesus is the only plan. Boy, we serve a mighty God, mighty, 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 mighty. We serve a mighty God, mighty, 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 mighty. Oluwa is mighty, oh. He might heal sickness in my body. We serve a mighty God, mighty, 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 mighty. Supernatural healer, mighty, mighty. Oluwa, look at the Lord, mighty, mighty. Supernatural healer, mighty, mighty. Oluwa, look at the Lord, mighty, mighty. Supernatural healer, mighty, mighty. Oluwa, look at the Lord, mighty, mighty. Supernatural healer, mighty, mighty. Feliz mainta de meu programa Every Second Calls. Aqui na conosco de estúdio Rádio Conexão Sobrenatural na isla mais bonita do mundo, com ela mais doce, que está em Mar Caribe, Aruba. Me que saludamos na tour aqui na mo servidora Rebecca Herman desde de Aruba. Aqui na kami mira que na Quantortini
Mesa, aqui na nossa on, mi no kailangan mucho música bing, ni pasoba nos yung guest speaker kinana, ku migit tumature tempo para receber bastante informação ku eting valioso pa kunos awe. Anto, pamita un honor. Takubuso ng awe ni momento akin na uno kubota na oficina, siya bota na kas, na kaminda, unda kubuporta. May kisaludamos sa nantur, is na kuta konekta di Holanda, is na di St. Marta Corso Bonaire, na Merca, os ti hindi na mira tour party mundo ta on kunos, hasta di Chile, di Costa Rica, Venezuela, Colombia. Un saludos para você da tour. E no momento aqui, nós também temos um momento conosco. Para mim está tremendo, tem não somente Shaska Kok, tung ortopedago, pero tung grande amiga também. Até que não como você não, Shaska, bom dia. Aha, momesa, mundo gente está mirando, bom que não, mas um saludo aqui não. Bom dia, Turhende. Feliz dia. Shaska, hoje nós também com um tópico bastante interessante. Mas sobre a muito experto para mim, sinceramente. Para mim, mando gente, moça, me nota descreditar nenhum profissional, pero Shaska que não tem um carisma para trabalhar com muita, com jovem, mira, é tremendo. Pero para mim, é the best. Shaska, bisa nos, bom trabalho. Danke Rebecca pa compliment, aprecia hopi. Mi trabalho, amita ortopedagogo na Departamento Stundo Social, seção Vida e Família. No? Vida e Família ta consiste de 3 subseções, mucha e jovem, seção de adulto pa guia psicológico e também parte sistêmico, parte de relação de pareja e família. Ok. E também, Shaska, conta-nos. Kung essa também está na Departamento Social, ora na também cerca mo. Lagami começar na explicar rato assim na kung caso nanto direnta cerca nós. Por exemplo, nós ta tweede lijnsvoorziening, dus cliente na nota diz direnta de porta e nanta haya sita conosco. E tingo bem via carta de referência. E carta de referência porta for de vários instâncias não. Nós tra por exemplo com referência de carta, dus carta de doctor, referência de via doctor de casa. Cada paciente por baixo que não doctor de casa e bisa me ser guia para mim ou guia psicológico para mim mesmo. Nanta teresa carta para nós. Também trabajador na escola, nós trabalhamos com, por exemplo, direção bureau sostenemi, porta trabajador social de hospital, tienda de educação, fundação Respetami. Nós trabalhamos com várias instâncias assim junto. Ok. Shaska, anya 2020 a molto diferente é aqui para nós. Conta-nos sobre a área que não demoramos de experiência assim amplo. Conosco muito não e jovem, você está atendendo de que idade? Normalmente entre 4 para 18 e recém dor de lista de espera, não? Cuta tiki largo, nós toma também 4 teco 24, teco 24. Ok. Então, Shaska, conta-nos com a bai aya aqui na 2020 e conflito na kutawati entre emotion na se nós pobisa conflito of como na adil ko esay como tawata como experiência de eramo kita. Aya 2020 não tem muita diferença com aya 2019, laga nos bisa assim, né? Laga nos bisa tu gente tá querer que o 2020 tá tung aya hopi extraordinário, ya tá tem COVID com adalnos, pero em princípio para a quantidade de casos não há muita diferença. Laga nos bisa problema não tabata existir prome com COVID e depois de COVID na queda mesmo coisa. Pois COVID não abin has impacto negativo of de repente nos ahaya mais referência com normal. Essay cifras não nós tinha work nota ilustrar essay. Nós tatahaya caso na verdade que lá nós tem reto nang dor de COVID, no medo nang ku abing arriba e ansiamento pa saúde. E parte de queda na casa, hopi nang essay si mi ari para hopi nang a começar ya de mês caba prome ku COVID nanta hopi
Aha. Yeah, okay. Nanta hopi riba ng tablet ko ng telefone, COVID, porta hasi essay tiki mas extra kuna sera curpa tiki mas den camber pero mucho diferencia no tatata nanta lagun sa prome ko COVID kaba na lo tabata basta adicto na tablet e telefone e depois de COVID também la queda mesmo coisa porta tiki mas lagun nos bisa também parte de estrutura e rotina no e rotina amane kaiding pouco den outro no not in school escolta na casa no via online hopi mucho ting tiki reto ko essay no pero hopi via mucho nang tem três maneiras de conostação, não? É parte auditivo, é parte visual, é parte movição, e é parte online, bota mais tanto tawag screen, bota escuta algo, barabo tem pantalla bo dilante, pero é nota mais coisa pa é parte visual que bota tawag gente tá explicado de persona, não? Fora é muito chiquito nang mita quere é parte de contato com nang mucho nang de ng class, no? Varale mucho nang pouco mais chiquito, no? Não tá acostumbrado de ter de outro, no? É mucho mulher não tá vlerta bem de outro, no? Não tá conversar. E me tá querer receita bata reto para nós mucho nang, no? É data pouco mais young, tá falta de rotina, estrutura de escola, falta de nang amiguitos nang. E para os teenagers não é tata mais hope será em casa falta de um peer group não será ora bota teenager e friendship não tá hope importante de repente sei abira menos não me quer mais tanto e sei para não conos ahaya subida de nos cifras não que tá ilustrar com e sei tá bata primordialmente presente. Ok. Sim, Shaska, conta-nos que kuta conflito não com mais muito nata acercar ou caso não kuta acercar mais na uma pessoa. Mita quer tem tendência agora que é parte de que é maior não kuta separar divorciar mita quer aceita hopi mais presente hopi conflito familiar kuta stroba é muito não é famoso vechtscheiding maneno sa yamele na holandês maior den conflito com outro sem ter em conta com o desenvolvimento of lá nos bisa necessidade de mucha no é mucha eigenlijk quando se bisa belangen nang maneno sa bisa na holandês no aceita na no na primeiro lugar se é maior na tem conflito e não por ni comunicar direito com outro emocionante sofre e ora paco essay. Sim, então que muito nata expressar de parte e de sofrimento. Radio Yente não aqui não se um experto trabalhando com mucha e com jovem aqui não nos proscuta que ora com a nós tá assim algo e efeito que tá trece com nós não mira riba dos yuna riba dos nieto riba dos ser querida conta-nos. Mas tanto se me guarda em prática, muita nanta haya hopi facioso com a mama, com a tata, nota comunicar. Of a comunicação, me quer aceita e que com mas nanting a comunicação também via não nanta é ora nanting é rol de comunicador entre a maior não aceita tarefa, pressão que eigenlijk nota não mester para mucha, não bota dunelo garga com nota pele. Eta mas tanto é parte de queixamento of e papia mahos de mama nang ku etata nang internang no of pero atrobe sempre nos tawag também parte positivo hopi biha muito não por mencionar parte não positivo também ora maior não ta separar of divorciar no de repente não ta senti paz tranquilidade não tem pleito mais em casa não ta para por exemplo que porta dia maior não ta mais relaxar menos stress no de repente não deve ser não minha mama só de grita basta não das coisas assim então hopi biha também muito não nota sempre divórcio separação tá algo traumático tá facioso de mês você tem cambio de na vida pero hopi biha muito não tá adaptar hopi fácil hopi lihe se lá não precisa se rondi não
tá ok e ronde não tem mais estabilidade. Se maior não tá separar na uma maneira hopi amicável e tem comunicação abrir, é muito tá ok que sei. Não tem dois casas, não tá haya na mesma festa dois bia Páscoa, não tá haya dois regalo, na dois casas não tá canta happy birthday pa nang. Dus tem sempre coisa positiva também que tá vindo dessa separação. Mitata tem muito que tá bisaya. Eta wa sumama contento, no? Eta tem pareja, eta também tá contento. Eta ok pe mama hay outra pareja, por exemplo. No, dus hopi biyaha kita pasa nos não tá puntra emocional na opinião. No, nós tá querer que não tá ok, pois a nós é adulta, então nós temos que vai demandar, comandar e decidir ribanang sem ter conta com a opinião. Kiko abo mesta pensa, kiko tá opinião. No, pois nós tá adulta, nós querer que nós amigo, pero hopi biya mucha nang e hobi nang ting hopi ko bisa e coisa nang hopi importante e que tá make sense. Das me tá querer consejo comiting, no, com maior na que vai separar ou divorciar, papi ko ba yun ang punta nang kiko ta na opinião, sinta ko nang traha plan, explica nang. No, bopo bisa também bara depende da idade, no, tá verdade, depende da idade, pero muita de quatro também por donava comunicação, comunicação não tá verbal, pero bota wa que ora se tem comportação, no, eta algo de também que rotina e estrutura, no, tá ok e maior não tá de comunicação, eta ok, no? Sim. Kiko tá trece balance de emocional. E hobi balance de gas. Mita querer bossa hopi biata parte di pacu e maior não tem que ter conta com a fase de desenvolvimento de cada you. No, mita haya também hopi parte com barato indústrias muito na casa, antora não tá word comparar com outro. Bono tamane borumang se por esse e abo no. Pero cada mucha tá diferente, cada mucha tá desenvolver diferente e um teenager de 4, bono po vai comparar com o rumang chiquito de 10 of 8. No, e a trove è parte di cui i romani di 4 sempre mi si sa miho, no, di con, no, e mucha di 8 of 10 también me se tiene responsabilidad na casa, dus eta un team, no, junto na casa, posso da compartir e tarea nang, tiene cuenta también ora che fase di desarrollo, e teenager, por ejemplo, dabei haya su roman chiquito hopi annoying, bueno, tinko bay força, e teenager di 4 bay soportar of bay hunga che roman di 8 of 10, nanda den dos differenti etapas di desarrollo. No, cosas assim, na hopi biyaha conflito na ita tabini, pa sobra no ta tiene cuenta ko fase of etapa de cada mucha den cas, no, e a trobe meseta un team, e não meseta a base de medo e ameaça, bota vai cumprir para fazer algo, no, eta ku a base de amor e paz e tranquilidade, no, e paz base da conexão, no, se tem conexão forte dentro da família, automaticamente emocionante haya lei para ajuda e contribuir na casa, no, dessa vai pouco mais fácil se botin conexão com yunang. No, e conexão me que é parte afetividade, é parte de escuta na opinião, lá nos bisa é ritual na dia, no, ditura noite, é rotina, é estrutura, coisas assim, no, eta ajuda hopi. Shaska conta dos é parte que dá para explicar dos, no, eta hopi interessante. Pero muito da um boss. Aqui não botar dos e dos cultura é contrário, muito de idade bisa. Correto. Correto, André, isso aí tá fastidioso, não? Pessoa que tá passa nós como adulto queda quieto, não? A mim tá sunco tá manda, não? A mim tá papia, bota fresco, vai banda para me cabe conversar. Não, bebia bota raia isso aí também de que muito também, não? Se mama tá conversar com amiga, por exemplo, profetada tá conversar com amiga, ou bebia ou um amigo whatever, ou bebia é muito tá mami, queda quieto, me tá bezig, não? Antora, pero de outra banda, no, nos quer pa mucha ora elo taward tentar na school pa bisa stop. No, se é mucha no den seno familiar, se de nos cultura, se de nos educação, nos não tá dando espaço para mucha você verá su voz, kiko pakiko nós também quer que elo vai você verá su voz se outro caminho, se den cas mes no por. No, tami ta isung ko tamanda, tami sami ho. Abo ta jisu mucha. Hasie paso ami ta bisabo hasiele, ami ta bo mama, ami ta bo tata, ami ta grande, ami sami ho. No, nano makni di puntra pakiko bota puntra, pakiko no.
no? Gis hasiele. Sì. No? Antora ora non sta pensa, non sta chiede, con una scuola sì, non sta bisa, stop mi non ti gusta ora bodalmi. Bota ranca e bala femmi no a gusta, stop e sei. Bota bully mi e cose ta si mi tristo, stop. Paki ka no sabay kere ko esay si tabay ka na bong na school of na otro kaminda nang si den kasmes nos nota traine nos nota siya nos mucha nang anda ko ng emosyon papi din ang emosyon opina over di lo que nanta sinti pero ora nos que bay si bay grita stop abuso por ejemplo no pero e parte di abuso te parte una como nota forza e mucha por ejemplo duna gente desconheci umang no dune sunchi pasora amita sinti ku como bom mama mita educar mi bom e tengo vai comida turhenda com man com braço com sunchi pakiko no des di outra banda nos quer para nos yunan ta para riba ng opinião fosse verá ng boss pero di outra banda nos educação mesta stroba e sei dor di força mucha ng hasikosa com nano kier Sì. Essa aqui nós está quase tratando de um outro tópico não tremendo. Nós também, DJ. Rádio Diente, nós está aqui com o ortopedagogo Shaska Kok. Se você pergunta, a outra oportunidade, se você pergunta. Pero Shaska, menino Beck, me ponto que não. Nos própria cultura tá puxa dos yuna, babay ng mang de agressor ng hello. Mas escuta que nada. Nós escuta bom, não? Nós ta siya nang dormi malorda pero nós que panatalif ko tuhine nós mesta pusha nang emang di elomo. Quando nós se saque, sige rin sa akin. Nós também profundo de J. aha boting pergunta to kanti say Aha. É parte de pôr barreira. Hopi biyaha e boundaries. Nós nota pôr barreira. E etabira e muitos também não somente uma vítima de abuso sexual, pero também mayang de abuso de violência doméstica ou de qualquer outro abuso. Sì, mi da chiede, mi collega Einit ku abinja luna tambe a papi un poco di esaki, no? E parte di ku, nos nota sia anda con nos emotion, nos nota sia papi di young tocante essay, nos nota sia controlla essay, e a trobe e educação e ora ku sempre nos meseta live e bom maneira, no? E what about kung kuminda kung hand five of books, no? Pakiko no, tamten ko e mucho bisa bon dia e kuminda, eta okay, kiko mi da chiede eta sistema di creencia que nós como maior não, no, of a mim não tá maior, pero me também é outro não, no, é sistema de crença que tá hasimi bom maior e que tá hasimi mal maior, que tá hasi que a mim tinha pensamento que me tá educar me bom, com bom maneira e que ora no, bo a mencionar bom, verdade, também que educação da puxa nos yunan ding emang de lobo, lá nos bisa ting mas eta mas hancho ko esse tem hopi factor nang kulo por llega na esse no pero berano singo para keto na e sorto de educação que nos duna nos yunan for di chiquito e por exemplo também é parte de ku hopi maior nang tagis nahayayu nano a planiele no nano a pensele nano a pensa que a visão como tem para com educação de miu no e muita gente chega no ter bota haya cosan di ku unda ting unda 3 ta come 4 também ta come no eta diz passa não se sale no estado e eu aiega nos a papier, nos a planear, quem tá vai banha mucha, quem tá vai take care de mucha, quem tá hibe escola, que tá nos visão para com educação, não plan de maior, por exemplo, nos vai educar, com a religião nos vai quis, com a escola tá vai, que tá nos meta de educação, não mas robe bia nos trece mucha na mundo, então nos quer para vai realizar no sonho não perdi, não é mucha no tu minimi. No, ito mucha que va trece na mundo para abrir hala, para desarrollar e florescer na sua mesma maneira. Nós não temos que pôr pressão para a escola, porque nós quer perceber muito vir doctor, no? A nós mesmo portanto a educação que nós estava a desejar, a homem também hincatura desejo nem que não agora realizar riba é pobre you. No, esta pressão com muita nanta garga e com nota bota pone mucha sufre assim, porque na nota bezig ta biba ng vida ng mes, na bezig ta biba e vida, paku e maior no via e maior na bezig ta biba, no por. Então, Shaska,
Awo kung nos tambay hasi si El Lobo ta din kasmes pasobra como po mahina manera recentemente nos mayroong kaso kung una e proprio mama tawa ta presente ora ko etata ta abusada mucho na. Yeah. Esa kita hopi impactante. Dus ora que lobo ta de gasmes Sí, of sí, eta sí. família. Sì, mi te quiere ya, mi no sa e cifras na Aruba, pero nanda papia ku, ya, entre 90% más o menos de abuso sexual lang na Aruba lota di família of conhecer ng ofende ng din kas, no? Então, mi te quiere essa mi te parte frappante ku de nos comunidad, nos ta bisa ya, nos ta contra abuso, no? Hache, cape, mate, tireyabi, seré, no? Yendi cosa negativo, sin para quieto ku abusador con nos sin pensar en mente, lo porta nos tata, nos velo, nos omo, nos tanchi, nos oma, no? Nanta gente nan cerca, e nota solamente pastor creepy na misa, of e coach, no? Kuta lurden gemzal, no? Eta família nan cerca di nos, e atrobe, essa é parte faciosa para por conhecer gente de bocas, é dushi gente, não? É bom tata, lifuelo, pero bonosa é parte de seu impulso sexual, essa é full outro, é full algo outro, não? Boti gente de casa, boti bosa su talento não, bosa su habilidade não, pero é parte de seu impulso sexual, bonosa de je. No, dus essa é parte fastidiosa, no? É difícil para imaginar que eigenlijk boting ku protejabo yun for die gente nan di cerca. Pero then again, esta educação sexual que nós temos que começar for the young. E nota boting ku wara pa boyuta Jesus e pa después vai explicar que baby ta flup e sali e ela bin di cielo e ela bin na mundo. No, bota começar de zero educação sexual ta começar acaba. Mencionar a palavra na manenanta. No, e nota nuno, e nota flor, e nota blachi, no, eta simplesmente vagina com penis com anas. Começar a papia claro cante a palavra ng ei, pastora e sei a palavra ng kuta word usa. Se mucha bimbisa ya mi na mi blachi, com aboquer pa mi sacafo kiko blachi kermel. No? Dus bang começar com papi habrito cante sex. Nos enota a responsabilidade de a vrouw na escola, e docente na escola para educação sexual. Eta a nós como maior den cas pa papi explica muito kiko si por e kiko si no por. No, é parte de que se gente me chibo inapropriado ta bisami. Pero atrove educação ta hasi ku é muito também classe abau ela hay un zundra. No, ela trompica, ela hay un zundra. Ao que kita ponebo querer com cos grande assim é muito também bisabo. E também tem medo para hay zundra, toch? Sim. Dus eta vários fatores que contribuem na problemática, e nota ta dos, no? Eta hopi mais que sei, eta educação, eta parte também banta zero Rebecca situação social na Aruba ta hasi, com maior anting kutra of dos trabalho. No, para afford coisa para simplesmente viva tranquilo. No, entre ora bota haya bo mese ora ku bota laga bo yu aki aya, no? Ito sitwasyon ng eti hopi factor nang kuta contribui na etopiko eta social econômico, eta parte educação, eta hopi enota sina fácil pa explica, no? Ku kiko ta hasi ku mucha tabira vítima de abuso sexual, manenos ta si. Eta hopi ku mas que sei. Sim. Awo Shaska, ora ku caso sucede de abuso sexual. Natabisi acabou também que caso na aqui na? Tindi nang tayega Departamento de Assuntos Social, sim. Ting algum tayega via doctor de caso, por exemplo, ou via outra instância nang. No, ting também tayega hopi mas depois, no, sobra laga nos bisa hopi mas depois é hora é muito portada dentro de su teenager yara nang. E também começa a pensar, lo que me passa, tas trobami, no, nanta pin um psicólogo ou um ortopedagogo é hora. Sim, ting nos tahaya caso nang asina. Ok. Kiko ta impacto riba muito nang. Kiko ba po conta dos ora ba haya criatura ou hobby? Bosa lagamos para que rato ku nota tur muito que ta passa de abuso, lo mester de repente terapia. No, cada mucha ta lagamos bisa
ta traja riba a situação na outra maneira. Tem muita tá mais resiliente que o outro, mais forte que o outro, mais flexível que o outro, tem muita tá mais sensitivo, não? Dus não também estroba na hora de não desenvolver. Se me por bisa coisa, hopi viaja e abuso mes berá porta hopi impactante, hopi traumático pe mucha, pero eta mas ko essay, eta e drama kuta bing ron di gele, e problema familiar kuta guardo crea dor di abisa que la guardo abusa. No, e mama tabay de sofrimento, e welo, nang que mata e abusador, qua mucha tahaya placentero pa escucha di comita bay mate. No, pa sobre ora e família tabay será. Qua mucha que pa su família, que ta stima bay será. Pa su culpa, no? Kasi tabay sinti ku si mino abisa e sei, mino tabay, no tin chance ku mi mama of mi tata tabay mate abusador. No se sei hobi biata e expression ng emocional, comprendível também, no? Mi tabay mate, mino ta comprende, no? Pero e sei so, no? Pero família não porta de repente ta stop di papi ku outro, stop di bisita outro, e tabay tin momento na di tension, mas tanto hobi bia e sei nan também ta afecta e mucha, no? Tabará, no tabará, mi ta querer, parte família ta querer, outra família ta bisa que ta ganha, no? Ta stop de papi com outro, fiesta familiar no ta mesmo coisa mas, no? E kona ei também ta afecta e mucha, e não ta simplesmente é abuso, pero eta é drama familiar que ta bem com ele, é situação que ta ora criar onde é mucha pa ku e sei. Então, Shaska, de desarrollo de emucha durante que já saca sucede, mabisa se ta abuso sexual, of separação mesmo de maior que tá impactante também, of ser querido de maior a fallecer, of casa kiba, nossa papia de caso da hopi forte, com e impacto ta ribe mucha per seguir de su desarrollo ribe parte que dá. Sim, mas a trobe, no, cada mucha tá diferente. Tindi nang bara e carácter of habilidade nang talaga nang kunang mais resiliente, mais forte, mais flexível, tindi nang tundi mais sensitivo, mas mabisa awore, pero a trobe nota tur situação impactante tas trobe mucho den su desarrollo, no? Nós temos para que tu tem processo natural para nós bisa nós tá raw, no? Tem processo baraco e mucho ta guarda sacudir for de fundeshi, no? E meser tempo para ajustar, no? Tem mucha que naturalmente em corpo e mente mesta ajustar e eta vai bom. Tem muito comecei tique mais tempo. Muita bisa é situação impactante que ora nos tá que ora nos papel de trauma, por exemplo, tá se é vida diária de muita tá guarda afetar e em outra maneira é situação impactante a passa awe e manhã acaba nós também pensa que é mestre psicólogo para terapia para certa trauma. Não, guarda rato, dune estrutura, dune rotina, dune tranquilidade, lagi ajustar, então depois bota ok, eta dorme bom, eta come bom, com a situação na escolta e ponto não tá aceitável, no? Eta emocional, pero eta manejável, no? Se tu é com tá em place, eta ok, no? Errado, você também pensa, ok, é muita tem 2, 3 luna, ela começa a pichicama, pupukama, e não tá pega sonho, e tem nahmeri, eta nerve, eta ansia, eta bula espanta pa calque sonido, ela haya medo ng nobo, e não tá batating, e punto na escola abaha, e ora você também pensa, wara, desway tanto luna, para, nós tinko vai buscar ajuda para muita aqui, pero a trove nota é muita aqui só, tá é família, tem mama, tata, eta é sistema, não me se pensa que nós tá bem três para é worden gefixt, não, mas ora me não tem schroefdraai e nós tá concluído que muita eta ok, não é muita tá biba den é sistema. No, tem interação, tem intercâmbio, tem conexão que é muito com o sistema. Se é muito tá bom, o sistema tá bom, é tá ok. Se o sistema tá suporte muito, tem a situação e não, também é tá ajuda. Então, não tá simplesmente é muito, não, é muito com o sistema familiar, que tem que haja guia e terapia, por exemplo. Yeah. É tá junto. Ok. Shaska, qual é caso mais forte que haya de turbo vida
y kika esta ta encerrar y con sigue su desarrollo si ela crece con desarrollo dan of mamira ela queda con marca. Wow, mi tem caso que sempre queda comigo. Mi não sei se me vai muito em detalhes, pero é caso que impacta-me como pessoa, como terapista também, me assim a roupa de gele, estava caso onde que mucha a bem cerca mim, via outra instância, não, estava tem problema de conduta, pero também, por exemplo, tem suspeito que inteligência, não, por exemplo, não pode mencionar color, não pode conta ainda, sendo que eta sigumi kasi abay eerste of algo. Pero ora com outra instância vai fazer teste de inteligência, ela sai ok. Então, ora inteligência não é problema. E ora nós mesmo aqui que nós trobamos muito de ensuciamento, para que ela ora negligenciar, para que não por conta, para que não por mencionar coluna básico, não? Então, depois de esse que passa é maior, não tá maior não, obviamente quer é maior, não tá hopi motivar para terapia tata bintur sucessionan si enota binha ta cancela netes dos esai ahasi tambe ku bono tabai busca mais anto mita querer di enami assim nota passou o maior tabi netes su terapia ku eta ok no na final de conta é mucha aqui awardo laga no algum caminho nang ku nota bata é mais seguro. Depois a salina claro é muita tabata awardo abusar, não? Dor de família hopi cercano, pero abuso hopi severo, não sei se me mencionei na rádio. Beijo da aqui da cospo. É muito awardo abusar, não? Sexualmente, espiram de anos, me será awardo operar, não? Na nota tá se anos lo vai recuperar, não? Pessoa para espiram sei me será awardo operar, então é hora assim na des estava abuso severo e depois ora amigo mi colega, não? Mi colega também a trata é maior, não? Of dia maior né é caso aqui com sua pareja não sabe tratar é genogram, não? Sobre algo assim não tá diz passa. Não, mas se tem uma história por trás, andando aqui que passa, nós saco, analisando toda a informação que nós estamos tendo, e estava problema intergeneracional, é de uma geração para a outra. E mama, mas a passa de situação hopi fastidiosa, de coisa hopi traumático, é sume maior não é maior aqui é hora alanta de hogar não muito saudável não a trobe que me quer é parte saúde mental também rol e sei a hasi também que mama não portava bom mama para sobre si abo como pessoa não tá stabil e bonoting é parte educação também tá vira reto é hora não estava de geração para geração, não? Ela abusar de primo, e primo abusar de outro primo, e primo chiquito abusar de outro mais chiquito. Então, está foi problema intergeneracional. De geração para geração, abuso assim que passa, não? De família para outra, de geração entre sei a ponernos para quieto que a hopi família tem assim, não? De geração para geração, é problema intergeneracional. Eta passa de geração para geração, então chega momento que gente da família tem que stop. Tem que vai trazer para mês, tem que vai verwerk tudo trauma não, tem que vai trazer para saúde mental, tem que stop o ciclo Então eta toma gente hopi valente da família para bisa e tá basta. Mi tabay aceitar que sabe passa comigo e mi tabay cura mi mês, mi tabay terapia e mi stop que ciclo de abuso aqui, não? E não tá fácil, por sobre esta maneira de família, nós não tá papel de je, tá escondi, é parte by psicólogo, botar a mim não tá louco para by psicólogo, a mim tá mais bom, não? Mahaya slay, a mim tá bom que não. No, mita agradeci na misla na sa dorje sema mita algo den vida. No, dus nos mesta papia e abuso com nossa passa den, nos mesta papia bom. E nota assim,
Nota assina. Increíble. Dus isa tata lang nos bisa caso ko nos ami anto personalmente assim a hopi di gele como terapista no mi abay reflexiona kiko mi ahasi fault kiko mi mestera hasi mas no e kiko tabatabara e kos nan ku mi a falhading. Dus paku essay mi assim a hopi di gele. Radio Oyente, nós estamos ganhando informação. Se você tem pergunta, mande, não se tem vergonha. Se você quer ser para família ou personal, tocando de muchanan, ou você sabe, aqui não nós temos experto. Shaska Kok, ortopedagogo. Mira, Shaska, como está traque muchanan? Conta nós com esse também, só botar dentro de muchanan, a mim agora, mas presenciava, muito sali contenta, assim. Que botasse com nós, conta nós. Bunanda sali contenta? Sim, Bosa, mane ayer mesma hunga masya leuk mes kung mucha masya pret, no? Eta kusina, mita come. Eta mas parte de no judgment. Eta mas parte de gislaga mucha ku eta supposita. No, laga ng papia di kosan ku porta ku outro gente na nota durf di papia. No, nanta simplesmente nang mes. Bota para que to verdade ku porta na missão tiki ayudo, e tá ok, e nós tá junto, nós tá sinha, compa hala rosea, por exemplo. Compa, se mita sinti rabia, kiko ami mes por hasi pa controlar a rabia. Se mita sinti mi tristo, kiko ami por hasi pa controlar a tristeza mi mes. Dus bota bezig ta reforçar mucha nang, pa ku regular na mesma emoção. No, emoção bara, eta leuk tin biyaha, no? Kung bota dun mangal, McDonald's, treat, pero pa mucha para keto kung mi emoção na to depende de mangal. Ami ta empoderar suficiente pa ami manejar mi mesmong emoção. Mita kera hopi biya essa na emoção nanta haya leuk, nanta haya explicação, por exemplo, de celebro, coisas que não sa. No, kung não escuta ainda, por exemplo. Pero eta mas tanto parte de laga mucha que ta supposita. Sim. Mita queres laga mucha sindi sumes aceitar. E a trobe tem biyaha assim pari koikens, assim pari joke, nosta hari, no? Eta hopi leuk. Com outra palavra, botar direita de mundo de mucha. Sim. Aha. Conta-nos com o hobby da Jawota. Kung nata interativo ou proativo e kung nós temos como maior na approach na também para sobra da não quer para touch na não quer para desde que idade e quando nós passou a o que tudo coisa cambia e nós está multicultural. Correto. Mita quere, teenagers nanta reto, no? E fase de desarrollo é reto para hobby maior, no? De repente mucha nanda bisa cambia, no? Eta porta fase temporada hopi dramático den caso de repente mucha começaia sumal base nang eta dali porta sera eta lora wo eta chu no que sa nada mas de maior nang no por exemplo mita pensa riba mi sobrino no agora que de baina mita wake promete por vai hike conosco eta sinta conosco BBT agora que eta den camper será com seu tablet no stem ta cambia curva ta cambia eta fase também hopi pa mesmo mucha nang no de repente nang curva ta cambia nanda haya cabelo nang nanda haya pecho que tu começa a crescer stem ta cambia no eta situação nang mane é mucha na mesa teenagers na mesa haya sai hopi pessoa de repente também fase que também laga nang questionar com o mundo tá hincado em outro mita querer ainda de Deus me não engane vai missa com minha mama com o mundo tá hincado e no verso tem vida de morto e situação na mundo e presidente de merca e bom gente do mal gente no hopi bia e teenagers não pensa e coisa a nós não para quieto pero não tinang coisa no e também me haya hopi bia e mucha nang teenagers na buto punta nang não minsa me acorda no e também mais não tingani comunicar pero a trobe teenagers não bono pode bisa bosa binsinda nos conversar teenagers não bota conversar com nam mientras bota corre auto por exemplo ora bota hiba na school of mientras nanta sinta na mesa e bota bezig ta kusina por exemplo no eta momento na ko botin ko haya pa conexão hopi bia toch
Nós tem o pensamento que não será culpa de camber, não que deal que família, pero to hopi bia ora mi papi ko e hobi nang agi, não bisa ko não haya falta de contato, falta de sali hasi algo com família. No, parte di a trobe routine e costumbre. No, so amita cora ora amita ta non sabata mucha, tu già domingo e mesum carreggia in auto. Pode sair de casa, passa de caia, vai Ritz, vai ter malmog, dá um ronchi, bim back. E me quer tem família na Aruba tinha saia ainda, não? Nanda sali vai lama dia domingo, of nanda sali também dá um carreggia de auto. Me quer sei nang mucha nang no matter edad, não importa edad, ta apreciar hobby de família. Também parte de conexão com cada maior. Cada maior é importante para não ter tempo individual com cada you. Não, so hobby bia e tamane si nos tá hasi atividade, na pero sempre em família. Me quer rato para me so, não e atenção e nanang. Não e atrobe e teenagers na wak. Turmucha, não importa a edad, não tayora, ta grita, ta rabia. O pakiko anos adultos si por chu, si por papia malo, si por grita, si por lora wowo, antura un rato con mucha lora wowo, ta mal manera, no ta acceptable, ta kiman, non ta emocionan normal ko no sa expressa. No, eta inota atrobe pa mayor na nota tur batalha botingo gana. Nota tur cos botingo bai de batalha de guerra pa proof bo punto. No, tem coisa como tem que diz let go e lagalos e hace uma analisação que cosita hopi importante. No, será hopi bia e teenagers na aceita e quejo com nanting. Mi mama com mi tata ta zor dia pa tur coisa mi cabeça, mi ta fada, mi ta cansa. E de mese ora si tur ora bota hay critica of bota hay zundra. Minha deal cubo, toch? Mita será mi culpa de camber. No, lógico. Cada cosa que mi hasi tem crítica. Malabe copy, pero nota laba na maneira como mi mama quer. Atrobe crítica. Pero mi alabe, toch, ya frau? No, aceita bastante comentário na comita haya. Dus, ora pe maior, nang, atrobe nota turba batalha, botingo bai. No, e atrobe nota cada gente tem a mesma maneira. Tinko talabe com hopi skuma, tinko talabe com tiki skuma, pero na final ela guarda lá ba. E aceita conta. Toch? E nota bai com mi maneira ta mi ho maneira, cada maneira ta chega na esum uitkomst, toch? Na contexto que nós quer. Andra aceita, é o mais importante, nota. Importa e caminha e ta bai toch na final que nós logra, no? Que é muita ta bari di pariba bai pabaw, eta okay toch, ela bari, no per se din ko bari di pabaw bay pariba, pakiko. No, das me te quere mas tanto ta essay ko, hopi bia hopi nang ta sinti na mes, hopi kritika, hopi lihe, antora essay ta kansa nang. No, pusura nang lagun bisa nang friends nang ta hopi importante, antora kita pasa na kas, nang ta kita zur, nang ta kita kiko, antora ora mas nang ta sera, mas nang ta bay ko peer pressure. Então, esse aí nos não quer tampouco, não? Para não vai com peer pressure por, não? Cultura consequência, não. Será mais não também afiliar, associar com não friends, não? Menos conexão, botin com boiu na casa, botin com estruturar também uso de tablet, uso de PlayStation. Não tá passou de repente na bira grande, na marca usa PlayStation que ora com não quer. Não, mas você tem uma rotina, uma estrutura, você começa a sair de chiquito, não? De tal hora para tal hora, tal hora para tal hora, assim, né? Ora bom, tá? Pode evitar o problema com, me yuta na adicto na tablet e me não saque com pahasi. No, tabo, me será estrutura tablet, quem outro. No, então, põe horário, palavra com horário, abota exemplo. No, bueno, porque com abota hincada em telefone, então é bom não escuta muita. No, se boquear para muita, dormir trempang, botamos tenho dormir trempang, por exemplo, se boquear para muita nota na seu telefone, também põe o telefone banda. Na coisa assim, na mita querer palavra não tem família, não atrobe team. Você tá team, você um equipo, você não tá contra outro, você tá junto para lograr. Não, abota exemplo, traha palavra não põe na riba frigideira. Papia bia paluna, has reunião, por exemplo. Kiko bota haia, kiko mas mister, que cambia boquer, banos da papiele.
no? Mi te quere mas tanto ta essay e comunicação e papia. So bibia aqui kota e parte de comunicação e problema com de comunicação, nós te quere que nos polesa mente de outro. Nós tem expectations, nós tem expectativa. Mita espera que hasiele, no? Mita pensa que elo hasi essay para mim. No, botem com papel, botem com puntre. No, nós não tomamos reader. Sim. Nós não podemos pensar para outro. Sim, Chaska, Mira, botem aqui nada conectado. Agora me dá um slot de meu coffee, Sim, agora. dal vai. Sim, radio gente na nossa com Chaska Kok, tremendo ortopedagogo, terapista de área com muita na home, né? Mira, se você pergunta, assim é o que não. Nós temos tempo aqui na verdade, nós muito nada hope conectar com social media e com o peligro também e mudar overzicht tribagele. Ato ora o terapista, o ortopedagogo, o psicólogo, o persona também começa a trabalhar, também descobrir que está passando, mas é maior da vez não tem nenhuma conexão com a emoção. Esse é o mais triste. Conta nossa mensagem, mas só tem tempo para maior da ave. Sim, lá nós bisa hopi biaha nas sociais zaga, então a maioria biaha nós ta usa é parte de disciplina consciente, conscious discipline, que é parte que maior antigo regular nang mês, controlar nang mês e depois de sei abota regular é mucha e controlar é mucha, controlar micamen no manipular of quer que abota jefe, no, e também que se abota rabia, por exemplo, bueno, para expert que mucha nota rabia back, por hopi biaha nós ta grita é mucha, pa stop de grita. No por. Então, sobre lo que ta passa, lo que é mucha ta wak, ta gritamento, lo que ta escucha, ta voz alto, ta gritamento, pero el mensaje que nos quer dar mucha ta pa stop de grita. No grita! No por. No, abo como adulto ta lá nos bisa máquina, tool, no, gereedschap, misschien komen we te zijn na papimento Tools meer. Sim, tools. Herramienta. Sim, abo tem que controlar, manejar o mês, tranquilizar o mês, se boquear para você tranquilizar. Então, essa é a conscious discipline. E a trobe é ritual, a conexão. Então, você não pode, por exemplo, disciplinar sem que você tenha conexão para mim. Vamos ser conectar para mim e depois disciplinar. Por sobre agora é a base de que for de amor me também hace o que você pedir. Não, for de conexão e carinho que me tem pavo e caring e empatia me também cumpre o que você pedir. Não, a conexão tá sac o que mucha de voo, hace contato físico, e braça, e sunchi, e rotina nan di tour a noite, tour me inta. No, e kona é hopi importante, special handshake, por exemplo. Teenager ora hopi bia no quer bo braça não, of sunchi não, se coisa tá mal trip. Pero what about special handshake ora entre abo kubo you teenager? No tá sobra é muita ta teenager no tem conexão of no porting rotina of ritual de conexão. No, ita special dance, por exemplo, entre mama com you, of mama com tata com you, special dance, special handshake, no, por exemplo, hora de drumi também, disciplina consciente tá, por exemplo, cantica, oração, sunchi, bang nós vai tramtar, mita lo rabo de elacre, mita tira sauce ribabo, mita kishikibo, mita lo rabo, coisa simbólico, não? Pode usar a fantasia e a trobe, puntra muito que pode haya lui. Que pode para nós hasitura noite, of turme inta pro me kubolanta. Puntra não, porque o bebê não tem contesta na hopi lui. Não, entre hora que é maior na mês, não tem que quebrar cabeça, pero bota vai buscar ajuda de botim, bota vai puntra. Que abosi, que pode haya lui para hasi. Bantra schedule hora de em cima aqui. So hopi bebê muito não também gusta essay, não quer de antemano sa que também passa. Antora e acaba esse conhecimento é de que manhã te saque, outro semana te saque e acaba esse tá cria sorto de tranquilidade cercana.
no, rust, veiligheid, segurança. Paso misa kung mundo ta hinka ading, e nota eng, e nota scary, no, misa kung media, misa kung misimanta bay ta hinka ading outro. No, hopi biya essaita hopi importante pamuchanan di qualquer edad. No, vooral emocionan chiquito, por ejemplo, no, di 0 pa 8, 0 pa 10, rotina, estrutura, traga schedule, no, kiko ta spera di mucho, no quer que mucha sa di sumes ku abo quer pa direita e cama, turma inta, no, pone riba frigider, palabra com nele, no, assim visual, pone portrait di su cama, pone riba blaci, bisa ku pa tal hora e 6 meseta dom. E se é assim ele, a trobe hopi bom, mita orgulhoso dibo, great, keep it up, no, but hopi helpful, mita contento ku essay, hopi lang bisa e parte e papia positivo, sura anos teng e tendenza di no, i critica, i pakiko, i pasobra, no, a trobe ota si mala mucha, i di comba hasi cose, no, pero ore hasi bom, tampoco nos no pone atención na ekona conosco eta e mucha ta si bom, no, antora a trobe mas atención nos pone na ekos ng bom, mas bom bota haya. Ato chasca papiando, no? Desde mucho acaba, vou poder detectar certo síndrome que é muito por ti, síndrome. Seja of eti comportação que nós também que já vou por mira hey é muito que não tem problema com autismo, vou também mirando acaba com eta como for, eta expressado sobre of muito tem problema com ADHD, of muito como pode detectar se eta medindo acaba de bipolar, of nossa papia hasta de esquizofrenia, ou certo síndrome que nós está detectada acaba com esse tal que como poblação ribesei. Ja, holo. Wag, ja, é parte de psiquiatria, pero por ejemplo, me puedo mencionar diagnóstico de esquizofrenia, bueno, também dando mucha. Essa ora eta segundo 16, 17, 18 vai arriba, por exemplo. Me nota agora foi minha cabeça e idade, no? Pero, por exemplo, lo que sim me awag din prática, do vale que sei me tata papel com Amy, minha colega ayer, por exemplo, tem vários comportação que hopi lihe nós está corre by Google e nós está by duna stempel. Eta hopi movível e no para quieto eta hyper mita querer que eta ADHD, no, e nota si conexão e nota wak mi de mi cara, eta tiki apart, mita querer tiki autista. No, hopi biaha tem algum síndrome nang maneko bota yamele ku ting hopi jaber ku trauma, comportação ku ting jaber ku trauma. No, mucha nang ku apasa den trauma nang, por exemplo, for de infância, no trauma tras trauma, botawake comportação ku taparse ADHD. Despami mita hopi cauteloso na duna mucha nang stempel, pa kiko pa sobra kiko stempel ay tabayuda. E não te ajuda muito, por sobre eta bagis haya stempel diku eta ADHD dus, eta hyper dus, e não posinha bom e dus não se pone banda. Não mester. No, para mim o stempel não é portar para maior, não é hopi importante passar diagnóstico, pero wak lagnos bisa wak comportação, wak sintoma não. No, é muita notasi conexão que como pohasi pa conexão do tiki mas miho eta hyper bangsa ka fo si barano singo bay dune stempel de ADHD a notasi sei eta é parte de psiquiatria policlínica respaldo. Pero si conosco bem que ora com educação tá na casa, tem rotina, tem estrutura, e muita passa de vários traumas, para sobra hopi biano só muita não trauma, não tá ansia, não tá hiper vigilante, mané não está bisa, não tá hiper alerto, para cada sonido na abula, para cada coisa na ansia. Então eu também hasi mané comita hyper, não, me posinta quieto, você me queda bate mi curva. Eta hyper afeta diz muito que a passa de trauma e não pora regular e trauma a queda de curva, não se hobi bia hobi bia muito não que passa de trauma não for de infância, pessoa não está haya mané tá baby na corda toch, não tá muito chiquito em sa de nada, não tá verdade, pessoa esse cerebro
tá processar turcos, eta processar e sonido, eta processar e sei, porta e não tem e parte habla ainda suficiente desarrollar para bisa e guarda lo que pasa ayer anoche espantame, no? Ayer anta ayer mas escucho um grito e sei hace com mi coração abate, no, e não tem e habilidade, capacidade cerebral ainda, pero espanto a guarda registrar e culpa a sentir, para sobra eta nos culpa ta reaccionar automaticamente riba coisas assim, três maneiras, bota hui, bota corre, bota vris, ou bota bringa, ou baby dormir em cuna, não por nada, pero é culpa se a registrar, eta den é culpa, espanto ta den é culpa, e se leva a registrar caminho. Então se ora bota haya mucha de 1, 2, 3 anos, que acaba a haya tempo de mala mucha, tempo sinta que, tempo para que, também chico cos, eta bula aqui aya. Pero portar simplesmente ela passa de algo de trauma de infância que inconscientemente é culpa a registrar, celebro a registrar, vamos para que tu não eta ADHD nós não sabe, essa é hora tenho esse diagnóstico sim, pero nós tenho para que tu aqui que nós expõe nós muito não for de idade 0 para 3, que é idade mais crítica que tem de vida de mucha e a trobe é parte também de mala mucha, você a palavra é ta ansiame, ta cansame, não, me ta haya mucha nandiku, me ta ikinamba so me ta mala mucha, não, é mucha a nasce malo, ela cai ribe mundo aqui, malo, mala mucha, kiko kermen mala mucha, mal hende, etong hende malo, não. É comportação portanto um tiki foi slá é comportação tá negativo bam papi de essay é comportação tá bada negativo é muito não tá mala mucha é muito tá bom mucha é muito tem seu talento não com sua habilidade não bam para que tu na essay bam stop bis tempo tu cos mala mucha mal criar não mal criar kiko que mal criar abo como mama a cria malo abo não te gusta para mim vai para a mim vai visabo como terapista não abo te mal mama tabo a cria malo não te gusta tá das para que nós vai pensa para que nós vai querer que nós cinco vai ama é muito não cada dia mala mucha mal criar mala mucha não é coisa tá cansado é tá cansa é muito também bota afetar sua autoestima bota afetar sua persona vamos para que tu na essay não hasi ku outro lo que bono que pa na hasi kubo bono que pa na yamabo mal mama to no awal pakiko bayama boyu mala mucha no e comportação tá facioso, that's it. E comportação tá negativo, that's it. E nós podemos fazer algo para cambiar, nós podemos muito para actuar de outra maneira, com tools não com elo vai haya, that's it. No, nós é parte, Mira, increíble. Tempo passa, dos acaba, pero Radio Gente não. Nós está chegando na final de nosso programa. Prometo conhecer. Chaska, boti mensagem para tu isnang ko ta atendendo neste momento que nós estamos mirando que na rolando tá on tu parte mundo boti to rehida na asina. Mita kita mo mensagem to mo po dirigir mo mes. Mita quer lo que mabisa agora, no? Como mita quer for de perspectiva de ortopedagoog, mita mensagem como tinha ora tá ku ora botin yunang laga ng bota trese yun ng mundo pa nang habri ng hala pata persona pa nanta lo que nanta deseadita no laga ng florecer laga ng desarrollar según ng manera según ng tempo no según ng deseo no e não persistir com muito tempo vai viva a base de sonho não com nós como adulto não a realizar não a realizar muito não poderia ser muito não no mundo para laga é muito não tá livre não de mês hora com educação que pode dar não limite e coisas assim não pode educar na melhor maneira possível pero se laga não livre para escolher na escola para escolher nível de ensinança que não tá desejar para escolher kiko nang quer bira, no? Hopi biya mucha nang porta no perseita hopi bong ding
den e parte di rekenen of Holandes of het taal, pero nanda hopi bom den pintamento, den arte, den música, den ritmo. Sim. No, dus mita quere mas tanto e sei, guia emocionam pata e miho persona possible a base di lo que anang mes ta duna e lo que anang mes ta desea. Well, bosa nós tigo buscava outro vai passou na ainda bem que vai riba é tópico muita tá em busca de da identidade. Nós também traz um sítio riba aqui e também muita da contigo nós tigo estima da e se estima da maneira da tá. Passou ti assim tanto pressão riba da. Correcto, sí, sí, sí. Rádio Yede queda conectar com a Rádio Conexão Sobrenatural, mas só aqui nada, nós temos um bom programa, né? E mira, nós temos ortopedagogo aqui nada, Chaska Kok. Então, um honor para ti dele, há tanto informação, né? Mira, assim está. Nós também nós criamos de uma maneira, nós maior criamos, mas nós temos um mundo diferente. E isso aqui está para melhorar nos muitos, melhorar nos jovens, para enfrentar o mundo que está aqui fora. Mas o mundo que está diferente também. Nós podemos educar de maneira de nós sobre da negocia, a pessoa responsável, gente que por bisador é fora. Bisador de hasta de gás. Já? Esse está sendo tanto valioso contesta da nossa raia ave. Bueno, nós chegamos ao final de nosso programa. Danke para estar conosco, sintonizar conosco que nada. Pero amanhã nós temos de 9 horas para 10 horas. Amanhã me está entrevistando Mitchell, líder de Tabasta, para a causa de abuso sexual. Lo também tem o right, no? Na minha sana está saliendo a fogo com auto para mostrar na voz stop e abuso sexual. Nós lo está com ele. Queda conosco, conectar. Amanhã de mesmo horário, meu servidor Rebecca Herman. Danke dia mais e da tour. Tour mi radio oyente, mira mi saludamos a pero un abrazo fuerte. Tú estás conectado de Holanda, bisa wa Holanda sa mata on. E Aruba também. Nós chegamos ao final de nosso programa. Passa um feliz dia, um dia produtivo, um dia positivo, um dia que nós sabemos que nós porturcos. Mas Deus está em controle. Assim está, hace bom, para outro também hace bom para bom. Passa um feliz dia e até amanhã, no mesmo horário.